Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Murielle e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as queimadas que vêm ocorrendo no Pantanal. Vai ser de forma bem resumida, então eu vou falar sobre o Pantanal, sobre as queimadas em si e também sobre as problemáticas da nossa atualidade que fazem com que essas queimadas continuem crescendo cada vez mais rápido. Bem, o Pantanal é um bioma considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Ele pega uma parte do Mato Grosso e também uma parte do Mato Grosso do Sul. Porém, ele não existe somente no território brasileiro. Ele também está presente no norte do Paraguai e no leste da Bolívia, em que ali ele é denominado Chaco. Além da influência do bioma Chaco, o Pantanal brasileiro também sofre influência do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia, principalmente no contexto das queimadas. O Pantanal é uma planície aluvial, e isso se dá por ele sofrer influência dos rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. Um exemplo desses rios, e que inclusive é o mais importante, é o denominado Rio Paraguai, que é esse que está presente na foto. Algo muito interessante do Pantanal é que muitas espécies que em outras regiões do Brasil são muito ameaçadas, nesse bioma elas conseguem sobreviver, inclusive em grandes populações. Um exemplo é a ave tuiuiu, que se tornou inclusive um símbolo do Pantanal. Agora, falando mais sobre as queimadas em si, as quais não se limitam somente ao Pantanal e ocorrem muito na floresta amazônica, por exemplo, elas são incêndios que começam a partir de focos de fogo. Porém, para que esse incêndio se alastre, é necessário algumas condições. Por exemplo, deve haver material combustível ao redor, como folhas e troncos, uma condição climática adequada ao fogo, como por exemplo a seca, e o ponto de fogo em si, que é esse foco de ignição que eu comentei. Entre os fatores que influenciam muito na persistência das queimadas no Brasil, um deles é o clima seco que essa região está passando atualmente. Isso ocorre porque o Atlântico está sofrendo um aquecimento anormal por conta do aquecimento global, e isso acaba por remover a umidade de áreas da América do Sul. Essas regiões ficam mais secas do que já ficariam, e isso também causa furacões no Caribe e nos Estados Unidos, como o furacão Katrina em 2005. Além disso, o desmatamento da floresta amazônica prejudica, junto com a seca, o fenômeno dos rios voadores, que é o transporte de água da Amazônia até o Pantanal por meio do ar, que é essencial para que essa região não entre em um período de seca como que está sofrendo atualmente. O outro fator muito presente no Pantanal é o grande aumento nos focos de fogo que vem existindo atualmente. Isso se dá principalmente pela ação humana e por conta do desmatamento que esta causa. Segundo as perícias que são realizadas no Pantanal, são identificados focos a partir principalmente da queima intencional para a criação de pastos, mas também através de incêndios causados por acidentes na rodovia, problemas técnicos em máquinas e também fogueiras que são acendidas para a extração de mel silvestre. Há alguns fatores que dificultam o combate ao fogo no Pantanal, como por exemplo o fogo subterrâneo, o difícil acesso de algumas localidades e a grande quantidade de ventos. Porém, o que mais influencia nesse quesito é a falta de logística por parte do governo. Em julho deste ano, o governo publicou um decreto que proibia queimadas em todo o território nacional por 120 dias. Porém, não existe uma fiscalização adequada sobre o assunto e essa medida acaba por ser ineficaz. Além disso, em relação ao combate das queimadas já existentes, especialistas apontam que existem equipes pequenas, poucas aeronaves e equipamentos insuficientes para combater todas as chamas ali existentes. Nos primeiros 7 meses desse ano, o principal rio do Pantanal atingiu o menor nível em quase 5 décadas. O desmatamento cresceu,
a chuva foi escassa e cada vez mais os incêndios aumentaram. Além disso, segundo entidades que atuam na área preservando-a, a fiscalização por parte do poder público diminui cada vez mais. Dessa forma, a fauna, a flora e a vida de pessoas que existem nessa região ficam cada vez mais prejudicadas, e a única esperança é nas chuvas, que atualmente são muito escassas. É isso, galera. Espero que isso tenha dado alguma luz nesse assunto e que tenha sido útil. Bons estudos para vocês!